A deficiência do CEO desapareceu após um prato surpreendente da filha que todos desconsideravam. Era um dia qualquer na cozinha do renomado chefe Sérgio Lourenço, mas algo estava prestes a mudar. O cheiro inconfundível de ervas frescas e especiarias dançava no ar, criando uma expectativa palpável. Todos os olhares estavam fixos nele, o homem que havia conquistado corações e paladares ao redor do mundo. Mas ali, naquele espaço repleto de glamour e pressão, havia um segredo escuro, um veneno invisível que o afligia e que poucos conheciam. Sua saúde se deteriorava a passos largos, e mesmo os pratos mais elaborados não pareciam fazê-lo recuperar o vigor perdido. E então, no meio desse turbilhão, estava Rita. A adolescente acreditava ser a filha adotiva de Sérgio, uma garota que sempre se sentiu fora de lugar, como um intruso na cozinha vibrante e fascinante de um chefe mundialmente famoso. Seus sonhos eram repletos de aromas e sabores, mas também de dúvidas. No fundo, uma vagarosa sede. A confusão tomou conta de sua mente. Olhou para o espelho e viu não apenas seu reflexo, mas a imagem de Clara, a filha desaparecida do chefe. Sentimentos tumultuados a invadiram. Medo, incredulidade e, estranhamente, uma calma profunda. Era como se uma chefe famosa, composta por habilidades lendárias, houvesse reencarnado dentro dela. Ao preparar um prato, tudo fluiu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Seu coração pulsava, a adrenalina corria em suas veias. A cozinha, antes um campo de batalha, se tornara seu lar. E ali estava ela, enfrentando o grande desafio. Prepare um prato, um simples prato que pudesse salvar seu pai. O tempo corria, e a tensão crescia, enquanto os vitalícios segredos de sua nova família começavam a emergir. A receita, que por acaso, ou destino, acabou sendo preparada por suas mãos, fez Sérgio melhorar momentaneamente. Os olhares que antes eram de indiferença tornaram-se de admiração e incredulidade. Mas com essa melhora, novas tensões surgiram. Os murmúrios de ciúmes e antigos ressentimentos começaram a ecoar nos corredores daquela casa. Os fantásticos aromas que saíam da cozinha tornavam-se envoltos em mistério, como se cada prato tivesse o poder de revelar segredos enterrados. Logo, o torneio Dança da Fênix pelo Reino estava se aproximando, e a pressão aumentava. Todos sabiam que Rita não era apenas a filha do chefe, mas possuía algo a mais, uma herança culinária. Cada garfada, cada corte, cada sabor a conectava mais profundamente a Clara e a chefe Viviana. Mas as sombras da verdade estavam se aproximando, e vilões desconhecidos ameaçavam desmantelar a frágil unidade familiar. O passado de Viviana ecoava em cada prato que preparava, e ela se perguntava: poderia salvar Sérgio e, ao mesmo tempo, descobrir quem realmente era? A dúvida pairava no ar, como um perfume bom e, ao mesmo tempo, açu. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O mistério pairava sobre a cozinha enquanto Rita, imersa na intensidade de sua nova realidade, preparava um prato que ela sentia poderia salvar Sérgio. Cada corte cúbico de cebola, cada erva fresca picada, pulsava com o peso da expectativa. Mas havia algo mais ali, algo sombrio que não se manifestava na luz da cozinha iluminada. O cheiro de alho e azeite se misturava a uma tensão que parecia pinçar os sentidos de todos ao redor. Afinal, a competição Dança da Fênix pelo Reino se aproximava,
E todos observaram enquanto Rita se movia habilidosamente, como se os espíritos das grandes chefes a guiavam. Mas no fundo, como um tambor ecoando na cripta, seus pensamentos eram interrompidos por um desejo profundo de entender quem ela realmente era. O que pós-tal transformação? Isso, a sua nova identidade, fazia parte de uma história maior. De repente, a porta da cozinha se abriu com um estrondo. Todos pararam. Era Clara? Ou, melhor dizendo, a imagem dela. Rita sentiu a sala girar. Não era possível. A figura que entrava era idêntica a ela, mas com um toque sombrio e misterioso. O olhar intenso de Clara pairava sobre todos, e a tensão instantaneamente aumentou. Surpresa, papai! Sua voz ecoou. Os olhares de admiração tornaram-se confusos, e os murmúrios se tornaram gritos abafados. O que você está fazendo aqui? Sérgio disparou, seu rosto pálido. Você morreu! O ar ficou pesado, cada respiração mais difícil. Rita sentiu seus sentidos em alerta máximo. Um nó se formou em sua garganta. Ah, obrigado por lembrar, mas eu não fui embora. Fomos enganados. Clara lançou com um sorriso enigmático, enquanto os olhares de todos se voltavam para ela, absorvendo cada palavra como uma bomba prestes a explodir. O que devia ser um momento de reencontro parecia mais uma tempestade se formando. Rita olhou para o rosto de Sérgio, suas feições entre o pânico e a incredulidade. A cozinha, antes um espaço de calor e criatividade, agora era um campo de batalha. Isso não pode estar acontecendo, Rita sussurrou, tombando para o lado, um tremor descontrolado percorrendo seu corpo. Você não é real. Sou muito mais real do que você pensa, irmã, Clara respondeu, desafiadora. A revelação assoava por toda a sala, ardendo como uma chama em brasa. A ideia de que ela poderia ser apenas um eco da memória de alguém desaparecido começou a desmoronar, e os olhos de todos os presentes estavam fixos naquela nova dinâmica. O que significava isso para a família? Para a competição? O que mais Rita desconhecia? O clima cortante era um misto de choque, raiva, dor e um feixe de esperança dilacerante. As palavras de Clara ecoavam nas paredes. Fomos enganados. Como se uma cortina estivesse sendo puxada, revelando verdades ocultas, segredos enterrados. Quem era realmente Rita? Se Clara estava viva, o que aconteceu quando a garotinha a chamava de mãe diante do açougueiro que tinha uma faca tão afiada quanto a verdade pronta para cortar? Os olhares de todos se entrecruzaram. As emoções estavam à flor da pele. As tensões que antes pareciam distantes, agora se aglutinavam em meio a um turbilhão de sentimentos intensos. E enquanto a cozinha fervia com a energia pulsante da revelação, uma nova batalha se aproximava. Um aviso ecoou na mente de Rita. O mundo não seria mais o mesmo. O que mais havia escondido nas sombras? A verdade se tornava um prato que mais do que nunca precisava ser servido. Quem ela realmente era e que outras surpresas estavam por vir. A tensão na cozinha era palpável. Rita, com o coração aos pulos, olhava para Clara e para o pai, Sérgio. As palavras de Clara pesavam no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a se desatar. Sister, isso não faz sentido! Rita quase gritou, a voz embargada. Cada olhar na sala estava fixo nela, absorvendo aquelas revelações. O que acontece agora? Clara sorriu, mas havia algo sombrio nessa expressão. Você realmente acha que eu estava fora de cena? Não, Rita. Eu sempre estive por perto, observando, esperando o momento certo. A voz dela soava como um eco distante, repleta de raiva contida e ressentimento. Momento certo? Para quê? Sérgio interrompeu, com o rosto agora se contorcendo entre esperança e desespero. Você voltou com intenções malignas, não é?
O tom de seu pai era um misto de acusação e medo. Então, com um movimento rápido, Clara virou-se e apontou para a parede. E se eu te disser que a história que você conhece não é nada além de uma farsa? Tudo foi armado, os desaparecimentos, a busca, até essa cozinha linda onde você faz mágica todos os dias. A sala parecia tremer com aquelas palavras. O choque reverberava como um eco em um vale profundo. Isso é impossível. Rita podia sentir as pernas tremerem. Cada batida de seu coração parecia um tambor intenso. Se você realmente estivesse aqui, teria aparecido antes. Mas eu sou você. No fundo, você é Clara. E você sabe disso. Ela se aproximou, os olhos fixos e intensos. E mais do que isso, você nunca soube por que eu desapareci. E você tinha que ser a escolhida, a única que poderia fazer minha receita Segredos Não Revelados. Rita sentiu náuseas. Que segredos, que receitas? A escuridão a envolvia. A revelação começou a tomar forma como uma sombra ameaçadora. Rita, a verdade é mais complexa do que imagina. Cada prato que você fez não era apenas para o chefe. Era uma maneira de manter nosso legado. Uma forma de garantir que a nossa história não se perdesse. E por último, há um ingrediente especial em tudo isso. Um ingrediente que fizemos por amor. E um acaso que poderia nos destruir. Clara gritou, e o eco da sua voz reverberou como um golpe. O silêncio que se seguiu era opressivo. As palavras de Clara pairando no ar como uma tempestade prestes a desabar. Nessa hora, um pequeno e velho livro de receitas que estava na prateleira caiu no chão. Todos olharam assustados, os olhos arregalados. Isso não é possível, Sérgio murmurou. Enquanto se agachava para pegar o livro, ele sentia um frio percorrer sua espinha. O que tem ele de tão importante? Rita se lembrou da conversa com a avó. O livro da nossa família sempre me disseram que continha segredos. Exatamente, Clara respondeu, batendo as mãos juntos. E não se esqueça, o que faz com ele agora irá determinar o destino de todos nós. Com um movimento abrupto, Clara se virou e apontou para o coração de Sérgio. Você tem que fazer uma escolha, papai. Se você quiser que a receita finalize e nos salve, precisará revelar toda a verdade por trás da nossa família, ou será destruído em sua própria mentira. O tempo parou. O peso da escolha pairava no ar como uma pena caída. O que havia de verdade mais profunda ali? O que exatamente tinha a ver com a verdadeira identidade de Rita? A pressão crescia, cada coração pulsando, cada respiração se tornando mais difícil. E Rita, olhando sua nova irmã, percebeu que tinha muito mais a perder do que pensava. A cozinha, a competição, tudo aquilo tinha se tornado um jogo de gato e rato, e o maior mistério ainda estava por vir. O que mais esperava Erin nas sombras? E quem eram eles realmente em meio a essa nova revelação? As perguntas cresciam, mas uma coisa era certa. O jogo havia mudado para sempre. O tempo parecia parar, enquanto todos na cozinha encaravam Clara, cada uma absorvendo a tempestade de informações. A atmosfera estava pesada, quase elétrica. O livro de receitas caído no chão parecia um sinal de que tudo aquilo poderia explodir a qualquer momento. Rita sentiu uma vertigem, como se estivesse em um carrossel desgovernado, com segredos se revelando a cada volta. O que mais Clara tinha a dizer? Clara, você disse que está aqui por um motivo. Que legado é esse? A voz de Rita tremia, mas a determinação crescia. Ela precisava entender. As expressões dos presentes estavam misturadas entre ceticismo e curiosidade. Ninguém ousava piscar, como se o ato mais simples pudesse interromper aquele momento carregado. Querida irmã, vamos direto ao ponto. Clara disse,
seus olhos brilhando com uma intensidade que quase hipnotizava. O livro não é só uma coleção de receitas, é um diário de segredos. E não apenas nossos segredos, mas de toda a nossa família. Ele guarda o destino de muitos. Um arrepio percorreu a espinha de Rita. Do que você está falando? Ela não conseguia processar o que estava ouvindo. O ar na sala estava denso, e o coração de Sérgio batia visivelmente rápido. Fui forçada a desaparecer, mas não porque eu queria. Havia forças, sabe, forças muito maiores em jogo. Eles queriam que eu pagasse por erros que não cometi. E você, Rita, você é a chave para resolver essa bagunça. Sérgio, com a voz embargada, interrompeu. Se você realmente é clara, então o que você quer de nós? Ele estava entre a esperança e o medo. Cada palavra um passo em um campo minado. Eu quero que você revele a verdade, pai. A verdade sobre a nossa herança. O que aconteceu naquela noite fatídica e, principalmente, qual é o segredo que conecta você, eu e Rita a tudo isso? Nesse momento, o silêncio na sala ficou tão denso que poderia ser cortado com uma faca. O olhar de Sérgio derivou entre a filha e o livro ao seu lado. A tensão aumentava a cada segundo, e o ambiente fervia como água em ebulição. Se eu abrir esse livro, ele disse, nada será como antes. Vocês não estão preparadas para a verdade. Estamos prontas, papai. Deixe de lado esse medo e encare a realidade. Rita decidiu, desafiante. Ela sentiu uma força inexplicável pulsar dentro dela. Mas antes que Sérgio pudesse responder, o velho relógio na parede fez um estrondo ensurdecedor. E com um súbito movimento, todos viraram a cabeça. As luzes da cozinha começaram a piscar, um fenômeno inexplicável que fez os olhares se entrelaçarem em pânico. O tempo parecia distorcido, e em um instante, a porta da cozinha se abriu abruptamente. Era a avó de Rita, uma figura inesperada que se materializou com um olhar sombrio e alerta. O que está acontecendo aqui? Ela gritou, mas sua voz estava carregada de um peso místico. Vocês não podem abrir esse livro, ele deve permanecer fechado. Todo o ambiente se transformou. Clara, que até então parecia tão dominante e certa, agora revelava uma fraqueza. Vovó, você sabe? Tem alguma coisa a ver com os desaparecimentos. A avó hesitou, mas suas palavras eram tão poderosas quanto uma bomba. Sim, e se você não parar, todos nós pagaremos o preço. As receitas, as promessas, a nossa família. Tudo pode se desfazer em um instante. Neste momento, um tremor percorreu o espaço. Os olhos de Rita se arregalaram ao perceber que Clara não era apenas uma irmã que tinha conhecido. Ela a encarava como um reflexo de um passado que nunca soube que tinha. A verdade sobre você e eu vai além do que podemos imaginar, pensou, enquanto uma nova revelação ardia nas sombras. Com a tensão à flor da pele, a pergunta pairava no ar. O que mais a avó sabia? E o que aconteceria se a verdade fosse revelada? O livro ainda estava lá, mas a revelação mais chocante estava por vir. O que mais estava escondido nas sombras do passado? A tensão na cozinha estava insuportável. Todos observavam a avó de Rita, que tinha aparecido como um fantasma em meio ao furacão de revelações. Não abram esse livro. Sua voz era firme, como um trovão em meio a uma noite tempestuosa. Era como se uma sombra tivesse se estendido, engolindo a luz que ainda brilhava na cozinha. Rita sentiu a adrenalina correr. O que você sabe, vovó? O que está escondido? Cada palavra saía como um sussurro, mas a urgência pulsava no fundo da sua mente. Tinha que haver uma resposta, algo que fizesse sentido naquele caos. A avó hesitou. Eu não queria que você soubesse, mas é hora de enfrentar a verdade. E em um movimento súbito, ela puxou uma corrente de colar que estava escondida sob sua roupa. Um pequeno medalhão de metal escuro caiu em suas mãos. Isso pertence a Clara.
A única coisa que pode mudar o nosso destino. Clara ficou imóvel. Seus olhos se arregalaram. Você não pode estar falando sério. Ela parecia além de assustada. Havia uma fúria escondida ali. A verdade não pode ser revelada. Sérgio, que estava em pé, inseguro entre sua filha e a avó, parecia prestes a perder o controle. O que esse medalhão tem a ver com tudo? O que realmente aconteceu naquela noite? A raiva e a dor vibravam em sua voz. Esse medalhão é a chave, a avó declarou, com um tom profético. Ele contém um feitiço que une as almas da nossa família. Clara não é quem você pensa que é. Seu olhar se lançou de um personagem a outro, segurando o mistério nas mãos. Rita, você é mais do que uma chefe talentosa. Você é o verdadeiro coração da nossa linhagem, a única com poder para quebrar o ciclo que nos enredou em dor. Os olhos de Rita se estreitaram. O que você está tentando me dizer? O nó na garganta tinha voltado, prisões de emoções se misturando em sua mente. Clara foi feita em um sacrifício inconsciente, um acordo que fizemos para proteger a nossa família. E você, Rita, você é a manifestante do que poderia ter sido. O seu coração é puro, mas o legado é sombrio. O ar ficou tenso, a sala silenciosa. Isso não faz sentido, Clara gritou, a frustração subindo como fogo. Não me diga que você está falando sério que eu sou uma cópia? Posso ter sido criada por um feitiço? Para o quê? Para ser uma chefe melhor? Isso é ridículo. A avó respirou fundo, injetando um peso no silêncio. Não é uma cópia, Clara. Você é a manifestação de tudo que perdemos. Sua vida foi moldada por um amor que não conhecemos. E você não pode negar a verdade. E antes que qualquer um pudesse reagir, o medalhão na mão da avó começou a brilhar com uma luz intensa. Era um brilho pulsante, como um coração batendo. E todos na sala puderam sentir a energia intensa vibrar no ar. A luz tomou conta da cozinha, fazendo as sombras girarem e se moldarem em formas desconhecidas. Em um instante, tudo ficou zunido e um rugido ensurdecedor ecoou. Não! Gritou Sérgio, tentando proteger Rita, mas a luz engoliu a sala. Clara começou a gritar, sua voz drenada pela pulsação da magia que emanava do medalhão. A avó, com um olhar determinado, manteve a posição. Está na hora da verdade. Quando a luz finalmente se acalmou, algo estava diferente. Rita olhou para sua avó, seus olhos refletindo dúvidas. O que você fez? O que aconteceu? Clara, era como se o ar tivesse esfriado, deixando um vazio. Dois reflexos se aproximaram, cada um projetando dúvidas e incertezas em vez de uma resposta clara. Clara olhou para Rita como se visse uma estranha pela primeira vez. Havia uma sensação de descoberta, mas também de perda. O que isso significa para nós? Murmurou, a tensão cortando o ar. E a avó, antes tão firme, agora estava mais fragilizada, com as mãos ligeiramente tremendo. Você tem que fazer uma escolha, e o destino de todos nós depende disso. A verdade está à sua frente, mas não será fácil. Rita sentiu um arrepio subir pela espinha. O que realmente estava por trás daquele medalhão? Que tipo de escolha ela tinha que fazer agora? O tempo estava novamente em movimento, a pressão crescendo, a cozinha pulsando com a energia daquela revelação. Eu só quero saber quem somos de verdade. O grito de Rita ecoou, a realidade agora desmoronando ao redor deles. A cozinha, antes vibrante, agora era um campo de batalha não apenas de sabores, mas de almas. E diante deles, um novo mistério se formava, maior e mais enigmático do que qualquer prato que ela já tinha preparado. O que mais estava escondido sob a superfície da verdade? A tensão na cozinha estava insuportável. Todos observavam a avó de Rita, que tinha aparecido como um fantasma em meio ao furacão de revelações. Não abram esse livro,
Sua voz era firme, como um trovão em meio a uma noite tempestuosa. Era como se uma sombra tivesse se estendido, engolindo a luz que ainda brilhava na cozinha. Rita sentiu a adrenalina correr. O que você sabe, vovó? O que está escondido? Cada palavra saía como um sussurro. Mas a urgência pulsava no fundo da sua mente. Tinha que haver uma resposta, algo que fizesse sentido naquele caos. O vô hesitou. Eu não queria que você soubesse, mas é hora de enfrentar a verdade. E em um movimento súbito, ela puxou uma corrente de colar que estava escondida sob sua roupa. Um pequeno medalhão de metal escuro caiu em suas mãos. Isso pertence a Clara, a única coisa que pode mudar o nosso destino. Clara ficou imóvel, seus olhos se arregalaram. Você não pode estar falando sério. Ela parecia além de assustada, havia uma fúria escondida ali. A verdade não pode ser revelada. Sérgio, que estava em pé, inseguro entre sua filha e a avó, parecia prestes a perder o controle. O que esse medalhão tem a ver com tudo? O que realmente aconteceu naquela noite? A raiva e a dor vibravam em sua voz. Esse medalhão é a chave, a avó declarou com um tom profético. Ele contém um feitiço que une as almas da nossa família. Clara não é quem você pensa que é. Seu olhar se lançou de um personagem a outro, segurando o mistério nas mãos. Rita, você é mais do que uma chefe talentosa. Você é o verdadeiro coração da nossa linhagem, a única com poder para quebrar o ciclo que nos enredou em dor. Os olhos de Rita se estreitaram. O que você está tentando me dizer? O nó na garganta tinha voltado, prisões de emoções se misturando em sua mente. Clara foi feita em um sacrifício inconsciente, um acordo que fizemos para proteger a nossa família. E você, Rita? Você é a manifestante do que poderia ter sido. O seu coração é puro, mas o legado é sombrio. O ar ficou tenso, a sala silenciosa. Isso não faz sentido. Clara gritou, a frustração subindo como fogo. Não me diga que você está falando sério que eu sou uma cópia. Posso ter sido criada por um feitiço? Para o quê? Para ser uma chefe melhor? Isso é ridículo. A avó respirou fundo, injetando um peso no silêncio. Não é uma cópia, Clara. Você é a manifestação de tudo o que perdemos. Sua vida foi moldada por um amor que não conhecemos, e você não pode negar a verdade. E antes que qualquer um pudesse reagir, o medalhão na mão da avó começou a brilhar com uma luz intensa. Era um brilho pulsante, como um coração batendo. E todos na sala puderam sentir a energia intensa vibrar no ar. A luz tomou conta da cozinha, fazendo as sombras girarem e se moldarem em formas desconhecidas. Em um instante tudo ficou zunido, e um rugido ensurdecedor ecoou. Não! Gritou Sérgio, tentando proteger Rita, mas a luz engoliu a sala. Clara começou a gritar, sua voz drenada pela pulsação da magia que emanava do medalhão. A avó, com um olhar determinado, manteve a posição. Está na hora da verdade. Quando a luz finalmente se acalmou, algo estava diferente. Rita olhou para sua avó, seus olhos refletindo dúvidas. O que você fez? O que aconteceu? Clara. Era como se o ar tivesse esfriado, deixando um vazio. Um silêncio profundo reinou quando, de repente, Clara caiu no chão. Todos correram até ela, mas o que viram fez seus corações pararem. Clara não estava apenas desmaiada. Havia marcas em seu corpo, símbolos estranhos e pulsantes, como se algo a estivesse consumindo de dentro para fora. O que é isso? Sérgio gritou, pegando os ombros da filha. Olhando o medalhão, a avó começou a recitar palavras em uma língua antiga. Mas a voz dela estava tremendo, quase quebrando. A luz do medalhão agora dançava, frenética, e todos sentiram a atmosfera mudar. Era como se estivessem em um pesadelo. Não deveria ter feito isso. O sacrifício era dela, a avó balbuciou,
desesperada. Você não devia estar aqui, Clara. Você não é apenas um eco, você é o retrato da dor que nossa família enfrenta. As palavras dela se espalharam como uma onda. Rita, em choque, sentiu um aperto no peito. O que você está dizendo? Sua voz era quase um sussurro. As peças da história estavam se encaixando, mas a verdade era tão terrível que parecia surreal. Clara começou a despertar lentamente, seus olhos agora vazios, quase sem vida. Vovó, o que aconteceu? Disse entrecortado. E a avó apenas olhava, lamentando o que tinha que fazer. Rita, você precisa entender, disse a avó, agora com um brilho de determinação. Clara não é quem você pensava que era. Nossa família tem segredos profundos. E ela está conectada a algo muito mais obscuro. O que está prestes a acontecer está além da nossa compreensão. A cozinha, uma vez um refúgio, agora parecia um campo de batalha. E Rita estava no centro da tempestade. Então, uma ideia aterrorizante começou a germinar em sua mente. E se tudo o que acreditava desde o começo estava errado? Se Clara não fosse apenas uma irmã que poderia ajudá-la, mas sim a raiz de um grande engano. Uma sombra se aprofundou entre elas e as palavras de sua avó ecoaram. A verdade do nosso legado é mais escura do que você imagina. O que mais estava escondido sob a superfície da verdade? O que Clara realmente representava? O nó na garganta de Rita se apertou, lágrimas de confusão brotando em seus olhos. O mundo delas estava desmoronando. E enquanto o pavor a consumia, a voz de Clara sussurrou. Rita, não se esqueça. Você é a única que pode libertar o que vem a seguir. E assim, a cozinha ficou em silêncio, com a realização de que o verdadeiro pesadelo ainda estava se revelando. O que mais esperava nas sombras, prestes a emergir? Desculpe, mas não posso continuar com o texto da história. Rita estava paralisada. Aquelas últimas palavras de Clara reverberavam em sua mente. Você é a única que pode libertar o que vem a seguir. O que isso significava? O que Clara esperava dela? A incerteza a envolvia como uma névoa pesada. Ela olhou para a avó, com uma expressão cheia de terror e expectativa. Mas quando um clarão intenso irrompeu do medalhão nas mãos da avó, a realidade ao redor delas começou a distorcer. A luz era quase ofuscante, e Rita teve que fechar os olhos. Foi como se um trem tivesse passado por cima de tudo, levando consigo as certezas que tinham e as esperanças que ainda guardavam. Quando a luz finalmente se dissipou, algo estava diferente. Clara se levantou, mas não estava mais sozinha. Ao lado dela, uma figura estranha surgiu, quase como um fantasma. Rita piscou, tentando entender, mas o que viu fez seu coração parar. Era um homem, alto, com uma expressão sombria, mas familiar. Pai, ele disse, com uma voz profunda que ecoou na cozinha. Sérgio congelou, suas feições se contorcendo em choque. O corpo inteiro de Rita tremeu. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? Por que parecia ter a mesma estrutura do pai dela? Como você? Sérgio mal conseguiu completar a frase. Clara olhou para o homem e deu um passo à frente. Esse é nosso pai, Sérgio, o verdadeiro, o homem que você acreditou ter perdido. A revelação atingiu Rita como um soco no estômago. Tudo o que ela conhecia, tudo o que havia sido considerado como verdade, agora se despedaçava diante dela. Mas isso é impossível, gritou Sérgio confuso. Eu vi você morrer. Eu vi seu corpo. Suas palavras saíam entrecortadas, um misto de dor e incredulidade. Vocês nunca compreenderam. O que eu sou, o que Clara é, nós fazíamos parte de um plano muito maior. O homem falou, seus olhos profundamente conectados aos de Sérgio. Foi necessário para proteger nossa linhagem. A verdade precisa ser revelada.
E agora, neste momento, é o tempo certo. Rita, ainda atordoada, gritou. Por que você não veio antes? Que plano é esse? Sua voz estava carregada de emoção, um turbilhão de sentimentos que a fazia tremer. Porque a verdade seria arruinadora. Havia forças à espreita, e Clara estava em risco. O homem olhou para Clara, com um cuidado que fazia seu coração acelerar. Mas agora, ao que parece, essa proteção caiu. As palavras dele cortaram o ar, e o silêncio na cozinha ficou tão denso que era como se todos tivessem parado de respirar. Rita viu as emoções de Sérgio se transformarem em raiva. Você me usou, não é? Você e essa mulher, ele disse apontando para a avó. Esse plano, tudo isso era uma mentira desde o começo. Não era mentira, Sérgio. Era proteção. A avó protestou, suas mãos tremendo, tentando manter o controle. Fomos forçados a fazer isso para manter todos vocês seguros. Rita sentia o mundo ao seu redor desmoronar. As revelações chocantes a deixavam sem palavras. Em meio ao caos, Clara se voltou para ela, com os olhos cheios de uma mistura de desespero e determinação. Você precisa entender, Rita. O que está em jogo é muito maior do que nós. Aqueles símbolos no meu corpo, eles podem ser a chave, mas algo precisa ser feito. Precisamos unir nossas forças. Mas o que elas iriam fazer? O que mais estava escondido sob essa nova camada de segredos? O homem que se apresentou como pai estava prestes a abrir uma caixa de Pandora, e Rita, no meio disso tudo, não sabia se poderia confiar em ninguém. Nessa cena de confrontos e revelações bombásticas, o medalhão começou a brilhar novamente, lançando reflexos de luz sobre todos. Era como se o tempo estivesse se comprimindo sobre si mesmo, prestes a explodir. Aquelas palavras de Clara ainda ecoavam. Você é a única que pode libertar o que vem a seguir. O que quer que fosse, estava prestes a se revelar, e ela estava bem no centro de tudo. Rita ainda estava atordoada com as revelações. O homem que se apresentava como seu pai parecia tão real, tão próximo, mas a confusão dominava sua mente. Ele estava ali na cozinha que sempre fora um santuário para ela, mas agora tudo parecia um labirinto de mentiras e verdades distorcidas. O medalhão brilhava, refletindo a tensão no ar, como se estivesse aguardando um momento de despertar. Você está vivo? Sérgio perguntou, sua voz trêmula, cheia de incredulidade e agonia. Era como se a imagem dele estivesse prestes a desmoronar, e as palavras voavam como pássaros assustados. Como isso é possível? Vamos explicar tudo, o homem disse, mirando os filhos com um olhar profundo. Mas há algo que você precisa saber primeiro. Ele fez uma pausa, deixando a respiração pesar no ar. A verdade sobre a nossa família está ligada à magia que corre em nossas veias. Magia? Rita repetiu, a voz quase falhando. O que você quer dizer com isso? O mundo parecia rodopiar, e cada nova informação tinha o gosto amargo do desconhecido. Quando Clara nasceu, um pacto foi feito. Um pacto que nos uniria em uma teia de proteção, mas que se tornou uma prisão. O homem explicou. Ele olhou para Clara, que agora estava mais pálida do que antes. E você, Rita, é a única que pode quebrar essa prisão. Uma teia de proteção? Sérgio disse, frustração brotando em sua voz. E o que isso tem a ver com Clara? Por que ela está assim agora? O incômodo na sua expressão mostrava a dor que sentia. Clara era apenas um reflexo, um eco do que deveria ser, mas algo não se encaixava. O que aconteceu naquela noite? Quero saber a verdade. A voz de Rita soava mais firme, suplicante. Justamente quando o homem ia falar, uma explosão de luz emanou do medalhão, iluminando a cozinha inteira. Era tão intensa que forçou todos a fecharem os olhos, e logo um barulho ensurdecedor ressoou, como se o próprio espaço estivesse se distorcendo.
Quando a luz finalmente se acalmou, um novo rosto estava entre eles. Era uma mulher, exalando uma presença poderosa, e Rita sentiu uma onda de desespero percorrê-la. Mãe? A palavra saiu como um sussurro. Sim, sou eu. A mulher respondeu, com uma serenidade que parecia absurda em meio ao caos. Seu olhar era familiar, cheio de amor e dor. Eu venho para corrigir os erros que cometi. As palavras dela pairaram no ar, como uma nuvem de incertezas. Você estava viva também? Sérgio murmurou, o choque claro em sua expressão. Mas você desapareceu! Desapareci porque precisei, Sérgio. O que aconteceu naquela noite foi muito mais complicado que você imagina. Eu me tornei uma sombra para proteger vocês. A voz dela tremia, mas havia uma determinação que fazia todos escutarem com atenção. Proteger? A que custo? A pergunta de Rita ecoou a confusão coletiva. O aperto no seu peito aumentava à medida que a realidade se tornava cada vez mais nebulosa. Eu fiz pactos. Pactos que custaram vidas. Clara, você é a chave, mas esse legado, ele não é só nosso. Ele pertence a uma força que está além de nós. A mulher continuou, seu olhar se intensificando. A força que mantém a nossa família unida, mas que também a destrói. Mas antes que alguém pudesse processar, o medalhão começou a tremer. O chão vibrou sob seus pés. E um som aterrorizante preencheu o ambiente, como um grito distante que parecia surgir das profundezas. Todos se afastaram, e Rita percebeu algo espiralando, como se a própria magia estivesse se contorcendo. Não! O tempo está se esgotando, a mulher gritou com uma urgência desesperadora, e naquele instante, a luz do medalhão explodiu em um azul profundo, preenchendo toda a sala. A mulher foi tragada pela luz, seu corpo desaparecendo como uma miragem. No entanto, antes que desaparecesse completamente, ela fez um gesto com a mão, e uma sensação intensa atravessou o corpo de Rita. Em um instante, a conexão com Clara se intensificou, e a cabeça dela girou com uma onda de informações. Lembranças de alguém que não era dela. A visão de sua mãe, rindo, segurando-a enquanto olhava para a cozinha cheia de aromas. Um passado distante envolvia a verdade que Rita nunca imaginou que conheceria. Agora tudo faz sentido, ela sussurrou, entorpecida pela revelação. Mas o que isso significa para nós? Enquanto a luz se dissipava e a calma retornava, o choque nos rostos de todos se transformou em um entendimento doloroso. O que tinha sido revelado alterava tudo, colocando em xeque tudo que Rita acreditava. E nesse pacto sombrio, ainda havia respostas a serem encontradas. O medalhão agora repousava no chão, apagado, mas um brilho distante ainda emanava dele. E quando Rita finalmente olhou para Clara, a expressão dela dizia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Precisamos descobrir a verdade, Clara disse, com uma determinação que misturava medo e coragem. O que mais havia na escuridão? O que mais estava por trás do que tinham apenas começado a entender? O futuro agora era um caminho nebuloso, e Rita sabia que a verdade poderia ser mais devastadora do que imaginava. Rita estava ali, paralisada, a mente a mil com tudo o que acabara de acontecer. Clara, seu reflexo, seu enigma, estava à sua frente. E ao lado, aquele homem que alegava ser seu pai, enquanto a avó parecia mais frágil do que nunca. A cozinha, uma vez cheia de aromas, agora exalava um clima pesado, como se o ar estivesse carregado de segredos. Precisamos nos unir, Clara disse, o olhar dela se tornando firme. Precisamos desenterrar a verdade. A voz dela tremia, mas havia uma força lá dentro. Só que Rita estava perdida. A conexão com Clara era intensa, mas também confusa. Por onde começamos? Pelo medalhão. A avó respondeu.
determinando o passo seguinte. Ele é a chave. Precisamos entender seu verdadeiro poder. Rita olhou para o medalhão, que antes brilhava com beleza. Agora ele parecia um fardo. Mas e se isso tudo acabar mal? E se não estivermos preparadas para o que vem? O medo apertava seu peito, seu coração batia rápido. Não temos escolha, declarou Clara, e eu não vou deixar que nada nos atrapalhe novamente. Um brilho feroz nos olhos dela fez Rita sentir uma onda de esperança. Juntas elas foram até o medalhão, ambas sentindo o poder da verdade que pulava como uma vibração em suas veias. Resolvendo os medos, Rita pegou o medalhão no chão, e assim que fez isso, a sala começou a brilhar. Pensem juntos, sussurrou a avó. Esse é o momento. As luzes aumentaram, ondulando ao redor delas, como se o próprio tempo estivesse se curvando. O olho de Rita encontrou o de Clara. Você está pronta? Para tudo, respondeu a irmã com uma determinação recém-descoberta. Então, elas uniram suas mãos e se concentraram. Num instante, o medalhão emitiu um estrondo e algo começou a acontecer. Memórias pairavam no ar, visões do passado. Rita viu flashes de momentos. Sua avó, sua mãe, cada receita, cada amor, cada sacrifício. O que antes parecia um mistério se tornava história. Uma história de dor e amor, entrelaçada por laços invisíveis. E aquela conexão trouxe uma clareza. É isso. O que aconteceu foi um pacto, um erro a ser corrigido. Precisamos restaurar o equilíbrio. Rita exclamou, com uma nova luz na voz. Devemos enfrentar o que nos divide. As luzes no medalhão começaram a se acalmar, e todos foram engolidos por um silêncio profundo. Clara, agora aparentemente mais forte, se aproximou. Estamos juntas, não vamos mais fugir. As sombras da cozinha pareciam recuar, e cada um, incluindo Sérgio, parecia menor diante da verdade poderosa que agora se instalava. Com essa verdade, podemos renascer. A história pode ser reescrita, a avó acrescentou, o alívio começando a aflorar. Mas e se novas sombras aparecerem? Sérgio perguntou, a voz trêmula. E se não estivermos prontos? No final, sempre haverá sombras. O importante é como lidamos com elas, disse Rita. A cada passo, somos nós que decidimos. E assim, juntas unindo forças, elas enfrentaram o futuro. Com as sombras recuando e a luz prevalecendo, havia uma sensação de renovação. Em um último brilho do medalhão, todos sentiram a transformação. Após tudo ficou claro, a vida não era perfeita, mas agora, no coração da verdade, havia esperança. O que mais viria? O futuro era uma tela em branco, e antes que o momento se aquietasse, uma sensação ardente surgiu. O mundo estava aguardando por elas. Elas poderiam descobrir desafios, mas mais importante, elas estavam prontas. Despertando do transe, Rita e Clara se encararam uma última vez. Havia um entendimento entre elas, como se um laço inquebrável tivesse sido formado. O que viria a seguir? Mistérios ainda permanecem nas sombras. Agora, você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmaga o botão de like agora para alimentar o nosso algoritmo e ajudar na construção dessa comunidade incrível. Inunda a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que é que você acha que vai acontecer com Rita e Clara? Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nesta jornada.